Fala, estudante! Diogo Lopes, mais uma aula de Química, e o tema da nossa aula de hoje são os alcoóis. Então, estudante, na aula de hoje nós estaremos estudando um grupo orgânico extremamente importante. Grupo orgânico esse chamado de alcoóis. Então, o tema da aula de hoje é o estudo dos alcoóis, dos quais o principal exemplo que nós temos no nosso dia a dia é o chamado etanol, muito usado como combustível nos veículos. Agora, qual é a definição de um álcool? A definição de um álcool, ela vem de um estudo estrutural, onde para eu ter um álcool, obrigatoriamente eu vou ter que ter um grupo hidroxila, o grupo OH, ligado preferencialmente a um átomo de carbono saturado. Diogo, o que é um átomo de carbono saturado? Eu não lembro disso. É o átomo de carbono que realiza apenas ligações simples. Então eu só vou ter um álcool se a estrutura do composto tiver o grupo hidroxila ligado diretamente num carbono saturado. Essa é a condição para ser um álcool. Agora, quais são as formas que os alcoóis podem ser classificados? São duas. A primeira delas, a gente vai estar classificando o álcool quanto ao número de hidroxilas que eu tenho na estrutura. Se você observar, na estrutura esquerda eu tenho um álcool com apenas uma hidroxila, aqui embaixo duas hidroxilas e aqui à minha direita um álcool com 3 hidroxilas. Como eu tenho a classificação quanto ao número de hidroxilas, se o álcool tiver apenas uma hidroxila, ele vai ser chamado de monoálcool. Já se ele tiver 2 hidroxilas, ele seria chamado de diálcool. Enquanto que um álcool com 3 hidroxilas igual ao álcool à direita, ele vai ser chamado de triálcool. Diogo, se tiver mais hidroxilas, tetrálcool, pentálcool, polialcoóis de uma forma geral. Então essa é a classificação que eu faço para um álcool quanto ao número de hidroxilas que ele apresentar na estrutura. A outra classificação que um álcool pode apresentar, que já é específica de monoalcoóis. Se você observar, todas as estruturas que estão aqui no quadro, elas têm apenas uma hidroxila. Então a classificação quanto à posição da hidroxila, ela é muito usada para monoalcoóis. Quanto a essa classificação, você vai analisar o carbono onde a hidroxila está. Então a classificação depende do carbono onde o OH está. Então nesse primeiro caso aqui, o grupo hidroxila está ligado num carbono primário. O que é um carbono primário? É o carbono que se liga apenas a um outro carbono. Já no segundo exemplo, a hidroxila está ligada num carbono secundário. O que é um carbono secundário? É o carbono que se liga a apenas outros 2 carbonos. Enquanto que, no exemplo à direita, a hidroxila está ligada num carbono terciário. O que é um carbono terciário? É o carbono que se liga a outros 3 átomos de carbono. Então, quando a minha hidroxila estiver ligada num carbono primário, o meu álcool vai ser classificado como primário. No caso, se a hidroxila estiver num carbono secundário, o álcool vai ser secundário. E se a hidroxila estiver ligada num carbono terciário, o álcool será chamado de terciário. Então essas são as classificações para os alcoóis. Um outro aspecto extremamente importante com relação ao estudo de alcoóis é a nomenclatura para esses compostos orgânicos, que pode ser realizada de 2 formas. Ou eu realizo a nomenclatura de forma oficial, segundo a regra IUPAC, ou eu faço isso de forma usual. Se eu utilizar a regra IUPAC para dar nome para um álcool, obrigatoriamente eu vou seguir essa sequência, onde eu vou utilizar o prefixo indicativo do número de carbonos que eu tenho na cadeia,
O infixo, que está relacionado com as ligações que existem entre os carbonos da cadeia do álcool, e todo nome de um álcool acaba com o sufixo -ol. Isso se eu usar a regra IUPAC. Já na regra usual, eu vou usar o termo álcool, iniciando a nomenclatura usual dele, mais o nome do radical, mais o ícone. Aí você fala, Diogo, o que é isso aí? Não estou entendendo nada disso. Para entender melhor, um exemplo, claro. Então, nesse exemplo, eu tenho um álcool. Um álcool porque eu tenho uma hidroxila ligada num carbono saturado. Um álcool primário, porque esse carbono aqui é primário. E ele é um monoálcool porque ele tem uma hidroxila. Recapitulando tudo, agora a gente vai dar nome para isso. Diogo, mas como seria o nome IUPAC? Então volta aqui bem rápido comigo. IUPAC, você usa primeiro o prefixo do número de carbonos. 1, 2, 3, carbonos, prefixo para 3, nós usamos o prop. As ligações entre os carbonos são apenas ligações simples. Então o infixo que eu vou utilizar é um infixo -an. Como ele é um álcool, de acordo com a regra oficial, todo álcool acaba com o sufixo -ol. Porém, é interessante que você indique a posição onde o OH está. Que posição, Diogo? O número do carbono onde a hidroxila está ligada. Para isso, basta você numerar os carbonos a partir do carbono mais perto da hidroxila. Então, neste exemplo, nós temos o propan-1-ol, porque a hidroxila está num carbono 1 de uma estrutura com 3 carbonos e apenas ligações simples. Isso na regra oficial. Diogo, me dá outro exemplo de regra oficial. Então aqui está um outro exemplo de regra oficial. Porém, nesse exemplo a gente tem uma cadeia ramificada. Se a cadeia é ramificada, primeiro passo, localizar a cadeia principal. Cadeia principal de um álcool vai ter o maior número de carbonos e o carbono da hidroxila. Isso é obrigatório. Então eu tenho, de uma extremidade à outra, essa sequência tem mais carbonos e ela tem o carbono do grupo hidroxila. Já para adiantar o serviço, você vem e numera para mim a estrutura, o número de cada um dos carbonos para você enxergar que a hidroxila está no carbono 1. Como a estrutura é ramificada, o que sobra para a gente aqui neste caso? Sobrou para mim um radical metil, porque ele tem um carbono só. Então, como é que seria o nome oficial de um álcool igual a esse? Muito simples. Primeiro passo, nome do radical e a posição dele. Então, o nome dele é o metil e está no carbono 3. Próximo passo, número de carbonos da cadeia principal. São 4. Então, eu vou usar o prefixo but. Entre os carbonos, eu tenho apenas ligações simples. Se eu tenho só ligações simples entre os carbonos, você vai usar o infixo -an. Como é um álcool, o nome dele vai terminar em -ol e lembrando que o grupo OH, neste exemplo, se encontra no carbono de número 1. Então, mais uma vez, eu usei a regra de nomenclatura IUPAC para um álcool. Agora, como seria eu utilizar a nomenclatura usual? Na usual, a dica é a seguinte: você vem, circula o grupo OH sempre que você for dar o nome usual. Circula o grupo OH, porque isso aqui indica o álcool para nós. Circulou o grupo OH, tudo que está ligado nesse grupo OH passa a ser um radical. Então, o que eu tenho aqui? O radical propil neste álcool. Então eu volto na regra. Na regra usual, eu começo com o termo álcool. Então tá aqui, álcool. E eu sigo com o nome do radical, é para trás, nome do radical. Então o nome do radical no meu exemplo é o radical propil. E você vai terminar o nome desse radical com o termo ico. Então, nós vamos ter, neste exemplo, o álcool propílico. Diogo, me dá outro exemplo. Um outro exemplo. Olha esse álcool aqui. H3C, CH2, OH. Se eu quero dar o nome usual dele,
circula a hidroxila, porque o restante vai ser o radical. Então o radical aqui agora é o radical com 2 carbonos, que é o etil. Então o nome dele vai ser álcool, mais o nome do radical, que é o etil, e o termo ico. Então eu tenho o álcool etílico. Então essas são as 2 regras de nomenclatura que eu posso utilizar para um álcool. E para encerrar a nossa aula, aqui estão as principais características que os alcoóis podem apresentar. De uma forma geral, o que eles vão apresentar de características importantes? Todos aqueles até 12 átomos de carbono, nós encontramos a temperatura ambiente apenas no estado líquido. Isso todo álcool com até 12 átomos de carbono. Densidade deles. Todo álcool tem uma densidade inferior à densidade da água, que é 1 grama por ml. O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Nós utilizamos como referência os hidrocarbonetos, que são os compostos só com átomos de carbono e hidrogênio. Ponto de fusão e de ebulição dos alcoóis sempre são mais altos do que o de um hidrocarboneto, ok? Agora, forças intermoleculares. Como o álcool tem o grupo OH, os alcoóis estabelecem ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Então essas são as forças intermoleculares que vão unir as moléculas entre os alcoóis. Com relação à solubilidade, baseado na água, solubilidade de um álcool em água está relacionado com o número de carbonos. Quanto menor o número de carbonos que um álcool apresenta na sua estrutura, melhor a solubilidade dele em água. Quanto maior o número de carbonos, menor a solubilidade dele em água. Com relação a propriedades organolépticas, que são aquelas que estimulam os sentidos, paladar, tato e etc. Os alcoóis que têm apenas uma hidroxila apresentam sabor picante e irritante. Eles são irritantes, exemplo aos olhos ou mesmo às mucosas bucais, tá? Então, organoléptico, se o álcool tem apenas uma hidroxila, o sabor dele é picante e ele é irritante. Agora, se ele tiver mais grupos hidroxilas, ele já passa a ter um sabor mais adocicado. Então existem alcoóis com sabor adocicado, desde que eles apresentem mais grupos hidroxilas. E a reatividade delas, que seria a capacidade de reagir com outros compostos orgânicos, sempre comparando com hidrocarbonetos, eles são extremamente mais reativos que qualquer hidrocarboneto. Então, estudante, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você realmente tenha aprendido. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Em caso de alguma dúvida, acesse os links na descrição desse vídeo. E eu te espero na próxima aula. Valeu!